A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que pode ter a substituição anunciada ainda hoje. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o presidente Lula já teria autorizado essa troca. Vamos chamar o Igor Damasceno conosco aqui ao vivo, já está aqui devidamente embecado para estar aí em Brasília, no Congresso. Igor, a ministra está com carta branca, portanto, para ser retirada, mas é importante a gente lembrar que a pressão para que ela saia é do próprio partido dela. Aparentemente, ela não conseguiu converter no Congresso os votos que o governo precisa do próprio partido, é isso? Tem toda uma bagunça a respeito do União Brasil no Congresso Nacional que pode motivar a saída de Daniela Carneiro, não só do governo federal, mas do próprio União Brasil. Emanuel, bom dia para você, para a Adriane e também para todos que nos acompanham. Segundo uma fonte minha lá no Palácio do Planalto, a saída de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo já é dada como certa. Inclusive, o próprio União Brasil, que por enquanto é a legenda de Daniela Carneiro, já indicou um substituto de forma imediata. O deputado federal Celso Sabino deve assumir o comando do Ministério nas próximas semanas. Ainda de acordo com essa fonte, o presidente Lula já teria dado aval, já teria aceitado essa substituição, e o anúncio oficial dessa troca deve ser depois de uma viagem dele à Europa, marcada para a semana que vem. Agora, nos bastidores, a conversa é que Lula aceita essa substituição desde que o União Brasil se torne, de fato, um partido da base do governo aqui no Congresso Nacional. Isso porque, tanto aqui no Senado quanto na Câmara dos Deputados, alguns parlamentares do União Brasil têm votado de forma contrária aos projetos do governo. Então, Lula quer que, de fato, o União Brasil seja 100% fiel ao governo federal aqui no parlamento. Esse assunto da troca de ministro ganhou força depois que Daniela Carneiro pediu a desfiliação do União Brasil. Ela não estaria satisfeita com os rumos do partido e pediu essa desfiliação. O União Brasil rapidamente se posicionou, disse que quer uma troca imediata, porque para fazer parte da base, o combinado é que o partido teria direito, pelo menos, à chefia de 3 ministérios do governo federal. Já o líder do governo aqui no Senado, Jacques Wagner, negou uma possível reforma ministerial ou uma possível crise na base do governo aqui no parlamento. Ele disse ainda que trocas como essas já eram esperadas, já era necessária, inclusive. Já o ministro das Relações Institucionais minimizou uma possível crise e disse que o próprio União Brasil se manifestou o interesse de trocar a chefia dos 3 ministérios que comanda. Vamos ouvir o ministro. O Partido União Brasil vem apresentando um desejo de reformulação da representação dos seus 3 ministros indicados. Isso é absolutamente natural que um partido queira apresentar isso. Não apresentou nada especificamente sobre um ou outro ministro, mas está na pauta discutir com a União Brasil essa reformulação. O presidente Lula, inclusive, pediu que a gente pudesse conduzir esse debate com a União Brasil, como também com os outros partidos que queiram fazer essa discussão. Eu sempre digo que governo é igual a um rally. De vez em quando, durante o rally, você tem que trocar o motorista, tem que trocar o pneu. O que importa é estar no caminho certo. Esse é um governo que tem um rumo, tem um caminho certo. Bom, nesta quinta-feira está prevista uma reunião interministerial no Palácio do Planalto. Todos os ministros, os 37 do governo Lula, vão apresentar um balanço de ações nesse primeiro semestre. A expectativa é que Daniela Carneiro esteja, sim, nessa reunião interministerial com o presidente Lula, mas de acordo com essa fonte lá do Palácio do Planalto, seria a última reunião dela com o presidente Lula. Inclusive, ela deve se encontrar com Lula ainda nesta semana, ao lado do marido dela, que é o prefeito de Belford Roxo, um município lá do Rio de Janeiro, Vaguinho. Os dois tentam convencer o presidente Lula da permanência da ministra Daniela Carneiro no Ministério do Turismo, mas o fato é que Celso Sabino já é um nome aprovado ali nos bastidores para uma possível substituição. Voltamos ao estúdio. Perdão. O Celso Sabino é bolsonarista? Ou era? Igor. Era. Não é mais. A Daniela
A Daniela Carneiro era chamada de Daniela do Vaguinho, foi a deputada federal mais bem votada do estado do Rio de Janeiro, chegou a levantar bandeira por ex-presidente Jair Bolsonaro no primeiro mandato, e aí como a União Brasil se tornou um partido do centrão e tinha negociado cargos com o governo federal, então foi feita essa transição dela do governo Bolsonaro para o governo Lula. Me parece que a nomeação dela teria sido um prêmio de Lula ao apoio que recebeu de Vaguinho, né, o trabalho feito no Rio de Janeiro. Eu vi uma declaração dele que argumentou justamente isso, que a mulher dele estaria sendo substituída por um bolsonarista, mas ele, ao mesmo tempo que declarou isso, também disse que não vai haver uma ruptura, que continua na base de apoio do presidente Lula. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.